Imagine voltar para casa e sentir que algo está errado. As armadilhas que você mesmo montou foram desativadas. O silêncio é perturbador. E então, você encontra um bebê. Um bebê que mudará tudo. Essa é a história de Vincent, um caçador solitário. E Chirone, o menino que trouxe a magia de volta ao mundo. Uma jornada de descobertas, desafios e o renascimento da esperança. Vincent retorna de uma caçada e percebe que suas armadilhas foram desativadas. Alerta, ele se prepara para enfrentar um possível invasor. Mas, ao investigar, encontra apenas um bebê abandonado. Ele e sua esposa decidem criá-lo como filho. Com o tempo, eventos extraordinários começam a acontecer. Ao gesticular, o bebê faz chover pela primeira vez em anos, trazendo vida de volta à aldeia. Os aldeões, maravilhados, passam a chamar o menino de mago. Ele protege a aldeia de ameaças e busca conhecimento para ajudar ainda mais. Apesar de seus feitos, Chirone enfrenta preconceito. Alguns dizem que ele é adotado, que seus pais o abandonaram. Mas ele permanece focado em aprender mais sobre magia. Vincent, ainda um pouco irritado com a obsessão do filho pela magia, tenta distrair o garoto. Como forma de recompensa por tê-lo ajudado no trabalho, sugere: vamos até a cidade comprar algumas frutas. Ao chegarem em Creas, Girirone fica encantado com a grandiosidade do local. As ruas movimentadas, as construções elegantes, tudo era novo e fascinante para ele. Assim que chegam, Vincent pede: fique na loja do seu avô enquanto eu vou fazer as compras. Enquanto isso, o garoto começa a ajudar o avô Martin nas tarefas da loja. Mas logo sua mente inquieta o leva de volta ao seu tema favorito: a magia. Vovô, você sabia que existem magos que controlam o vento com as próprias mãos? Martin, confuso, responde: magia? Ah, você está falando daquela fruta, manga. Chirone ri e corrige: não, vovô. Eu tô falando de magia mesmo, olha só. E aponta para o seu livro. Martin admite: eu não sei muito sobre isso, meu neto. Mas se quiser saber mais, a livraria aqui ao lado pode te ajudar. Sem perder tempo, Chirone corre até a livraria. Ao entrar, não consegue conter sua curiosidade e começa a mexer em alguns livros mais caros. A dona da loja logo o repreende: cuidado com esses livros, garoto. Esses não são para pessoas como você. Durante a discussão, um nobre entra e solicita os livros que havia encomendado. Enquanto a bibliotecária se ocupa, Chirone tenta espiar o conteúdo das obras, mas logo percebe que não havia nada de tão extraordinário ali. Isso o deixa intrigado. Por que esses livros são considerados tão especiais? Curioso, decide seguir o nobre discretamente. Após algum tempo, presencia o homem despachando os livros em segredo. Nesse momento, Chirone se lembra que o pai conseguiu seu livro de graça e começa a refletir sobre as diferenças sociais entre eles. Mergulhado nesses pensamentos, sem perceber, acaba atravessando os limites do distrito dos nobres. Ei, você! Grita um dos guardas. Essa área é restrita, saia daqui! Outro guarda o observa com desconfiança. Parece um desses garotos de recado dos ladrões. Vamos levá-lo. Mas Chirone, ágil, consegue escapar. Durante sua fuga, passa por um lugar onde algumas pessoas discutem sobre magia. Curioso, para e começa a ouvir. No meio da conversa, um homem diz que demonstrará magia se alguém acertar sua pergunta. Qual é o talento primário e essencial para aprender magia? Várias respostas surgem, mas nenhuma correta. Então o homem revela: é a visão. Ele exemplifica. Antigamente, até mesmo questões simples como 1 + 1 é de 2 precisaram ser comprovadas. Hoje aceitamos essa verdade sem questionar. Assim também é com a magia. Existem regras estabelecidas, mas é preciso visão para compreendê-las. Nesse momento, o homem percebe Chirone escondido e o chama. E você, o que pensa sobre isso? Num impulso, Chirone decide pular o muro e se juntar ao grupo. Se eu perder essa oportunidade, talvez nunca mais tenha outra. Ao notar suas roupas simples, os nobres logo murmuram: ele não deveria estar aqui. Mas o diretor do local intervém: deixe-o ficar, vamos ver o que ele tem a oferecer. Com os olhos brilhando de expectativa, Chirone pede: eu quero ver magia de verdade. Até agora só a conheço pelos livros. Os nobres zombam. Um plebeu como você jamais entenderia um livro de magia. Mas Miri, uma das instrutoras, resolve intervir. Vou te mostrar um pouco de magia do vento. Com um gesto, conjura uma poderosa rajada que lança todos pelos ares. Chirone, com medo, quase cai, mas o diretor o segura a tempo. E então? Pergunta o diretor. O que achou? Deslumbrado, Chirone faz mais perguntas, mas percebe os olhares reprovadores dos outros alunos. Ainda assim, Miri responde pacientemente: magia é algo que foge do senso comum. É uma ação mental que compreende as verdades por trás dos fenômenos. O diretor percebe a confusão no olhar do garoto e complementa: o que é incomum, muitas vezes, se torna uma verdade absoluta. Grandes gênios foram ridicularizados, mas suas ideias acabaram virando o novo senso comum. Animado, Chirone argumenta:
Então a verdade pode estar escondida naquilo que todos aceitam sem questionar. O diretor sorri, surpreso com o raciocínio do garoto. Muito bem. Agora vou te mostrar como desenvolvemos a visão mágica. Para demonstrar, pede a Shua, uma aluna, que entre na zona espiritual. Com 6 moedas ocultas na mão, pergunta quantas ela acredita que há ali. Sem hesitar, Shua responde corretamente. Quando um mago atinge o estado mental adequado, ele percebe com precisão tudo ao seu redor, explica Miri. Alguns magos conseguem até contar o número exato de folhas de uma árvore distante. Mas para isso, precisam dominar a sensibilidade extrema da zona espiritual. Shirone, maravilhado, sente que está apenas começando a entender o vasto universo da magia. Ao alcançar esse estado, o mago se torna capaz de controlar todos os fenômenos ao seu redor. O diretor acredita que qualquer pessoa pode atingir esse nível e, por isso, sugere que Chiron pratique em um lugar calmo até atingir o ponto de apagamento. Quando isso acontecer, um novo mundo se abrirá para ele. No entanto, Shirone argumenta que, se não for capaz de sentir, também não será capaz de se apagar. Miri, então, o convida a praticar ali mesmo, dizendo que, se ele não conseguir entrar na zona espiritual, não será capaz de aprender magia de forma alguma. Com isso, Shirone começa a se concentrar em perceber seu corpo de maneira menos física e mais sensitiva. O diretor pergunta ao garoto o que ele conseguiu sentir exatamente, e Chiron responde que ouviu todos os sons ao redor. Os outros alunos, no entanto, desdenham da resposta, alegando que seria possível ouvir aqueles sons mesmo àquela distância. O diretor deduz que o garoto ainda não conseguiu acessar a zona espiritual como esperava. Mesmo assim, ele toca gentilmente a cabeça de Chiron e diz que, com prática, ele será capaz de ouvir ainda mais sons no futuro. Com essas palavras, encerra a aula especial e retorna à escola com seus alunos. No caminho, lamenta pelo garoto. Se Shirone fosse nobre e tivesse recebido treinamento desde pequeno, certamente estaria no mesmo nível de seus colegas. Enquanto isso, Chiron decide pular de volta ao muro, afirmando que o treinamento do diretor funcionou. Ele sente que conseguiu se tornar um com tudo ao seu redor. Diz ter ouvido um som muito alto e se pergunta se aquilo seria a zona espiritual. Além disso, sente como se seu corpo tivesse se dividido em vários pedaços e se espalhado pelo mundo. Sem reação, começa a tremer de desespero. A sensação é de que ele pode sair do próprio corpo e tornar-se o próprio infinito. Correndo pela cidade, esbarra em um homem e prontamente se desculpa, mas o sujeito se irrita com o comportamento de Chiron. Pela camisa, o homem diz que, quando alguém comete um erro, precisa compensar o prejudicado de alguma forma. Chiron se desculpa novamente, mas o homem insiste que isso não basta. Pergunta então se o garoto faz parte da gangue dos lobos que estaria tentando matá-lo. No meio da confusão, uma garota chamada En intervém, querendo saber o que está acontecendo. O homem explica que acredita que o garoto estava tentando matá-lo e que por isso está apenas o punindo. Chiron nega, dizendo que apenas esbarrou nele. Um dos homens se irrita e parte para cima de Shirone, acusando-o de estar mentindo. Logo em seguida, o agressor afirma que o garoto deverá recompensá-los trazendo sua mãe. As palavras enfurecem Chiron, algo visível em seus olhos. O homem continua a agressão, chamando-o de arrogante. Quando os homens começam a espancá-lo com mais violência, Ame intervém, mandando que parem e corre até o garoto para verificar seu estado. Um dos homens tenta se esquivar da responsabilidade, dizendo que nem encostou no menino. Ame então insiste que parem de maltratá-lo, mas um dos sujeitos ameaça espancar Chiron ainda mais e vendê-lo para um vilarejo chamado Sol. Ele afirma que não precisam se preocupar com o desaparecimento do garoto, já que ele não pertence a uma família nobre. Diante disso, Chiron começa a clamar mentalmente por seu pai e por sua mãe. Yam, que também está presente, explica aos homens que, se pretendem vender o jovem como escravo, ele não pode ter nenhuma imperfeição. Sugere então que façam uma averiguação para verificar se ele está apto para ser vendido. Os homens ordenam que Chiron tire a roupa para que possam iniciar a avaliação. Mas Ame percebe que tudo foi mal interpretado. Sua verdadeira intenção era apenas ver o rosto do garoto. Nesse momento, uma mosca começa a se aproximar do rosto de um dos homens. Chiron sente novamente a zona espiritual tomando conta do ambiente ao redor e se lembra do momento em que o diretor havia conjurado o feitiço de vento. Nesse momento, o sujeito agarra novamente a camisa de Chiron, ameaçando agredi-lo mais uma vez. Mas algo mudou. Com um gesto instintivo, Chiron lança uma poderosa rajada de vento contra o homem. O impacto é tão forte que não só ele, mas todos os comparsas ao redor são lançados pelos ares. Chiron observa atônito os corpos voando, sem acreditar no que acabou de fazer. E com a queda, os homens se estatelam no chão, quebrados e clamando por socorro. O homem, ainda cambaleando, se aproxima do garoto cheio de perguntas. Ele não entende como alguém como Chiron, que não pertence à nobreza, foi capaz de usar magia. Antes que mais alguém possa intervir, o homem, percebendo a aproximação de outras pessoas, desaparece com uma velocidade impressionante. Chiron também decide sair dali o quanto antes. Após o que acabou de acontecer, ninguém estaria disposto a escutá-lo com bons olhos. Enquanto caminha, reflete que o mundo, afinal, pode ser um lugar frio. Ao chegar em casa,
Amy está visivelmente irritada. Ser derrotada por um moleque a incomoda profundamente. Seu pai percebe que a filha voltou mais cedo do que o habitual e, desconfiado, pergunta se ela andou matando aula de novo. Com arrogância, Amy responde que já aprendeu tudo o que havia para aprender e que as aulas agora são mais uma perda de tempo do que qualquer outra coisa. Shakora, seu pai, apenas ri. A prepotência da filha o diverte, mas também o preocupa. Ele avisa que, mesmo sendo inteligente, ela pode acabar se dando mal se continuar assim. Estranhamente, Amy não rebate. Apenas muda de assunto e começa a falar sobre magia. Shakora, confuso, não entende bem aonde a filha quer chegar, até que ela pede que ele a apresente a alguém da Academia de Magia. Quer ingressar lá. Algum tempo depois, Vincent, o pai de Chiron, retorna para casa à procura do filho. Sua esposa o informa que o garoto saiu para coletar madeira na área de extração, mas do lado de fora a neve já cai pesada. Preocupado, Vincent decide procurar o garoto ele mesmo. No caminho, relembra a primeira vez que levou o filho à cidade. Naquela ocasião, o menino também havia desaparecido misteriosamente. Apesar das suspeitas, Chiron insistia que apenas se perdeu. Enquanto isso, Chiron continua seu trabalho. Enquanto corta a madeira, lembra-se daquele dia em que conjurou magia de vento. Desde então, nunca mais conseguiu ativá-la novamente, e isso só havia acontecido de forma inconsciente. Apesar disso, ele ainda consegue acessar a zona espiritual com facilidade. Nesse estado, seus sentidos se aguçam. Ele sente a textura das coisas, a energia das formas, até mesmo os sons mais sutis. Usando essa sensibilidade, Chiron analisa a árvore à sua frente. Ao perceber uma área brilhante na madeira, ele direciona o machado com precisão e acerta o ponto exato. Com um único golpe, a árvore cai. Vincent, que o observava de longe, fica boquiaberto. O garoto usou o golpe do trovão, uma técnica avançada. Chiron, por sua vez, está surpreso. É a primeira vez que consegue realizar o golpe conscientemente, o mesmo com que conjurou magia naquele dia. Com isso, Chiron entende que precisa buscar mais conhecimento. Só assim será capaz de dominar as técnicas sem depender da sorte. 3 anos se passam desde esse dia. Ele segue treinando até se tornar capaz de conjurar o golpe do trovão sempre que quiser. Agora, percebe que já está imerso na zona espiritual há 5 horas. Sente-se um com a natureza. Mesmo assim, entende que isso ainda é pouco para absorver tudo que esse estado pode oferecer. Lembra-se das palavras do diretor da Academia de Magia. Entrar na zona espiritual é como entrar em outro mundo. Agora ele entende perfeitamente. Essa dimensão diferente é exatamente como o diretor descreveu. Após esse momento de introspecção, ele decide reunir suas coisas e retornar para casa. Ao chegar, se depara com uma carruagem imponente, parada à porta, puxada por cavalos brancos. A visita. Seu pai o chama e pede que cumprimente o convidado. Trata-se de Temoran, mordomo-chefe da casa Ogent. O homem se apresenta e diz que veio ali especificamente para ver Chiron. O garoto estranha. Afinal, a casa Ogent pertence à segunda classe de nobres do reino. O que alguém assim quer com ele? Temoran vai direto ao ponto e pergunta se Chiron sabe ler. O garoto responde que lê desde pequeno. O mordomo então o observa, com mais atenção, como se estivesse avaliando cada detalhe. Chiron, desconfiado, pergunta o que ele está fazendo. Temoran explica que já ouviu falar da reputação do garoto. Um lenhador que sabe ler e que, aparentemente, tem um grande potencial. Por isso, ele está ali para fazer uma proposta. Convida Chiron para trabalhar na casa Ogent. A função? Retirar livros da grande biblioteca da mansão. São milhares de volumes e o trabalho durará cerca de 2 anos. Embora outras pessoas também estejam envolvidas, a organização ficará a cargo dos dois. Como há milhares desses livros para serem coletados, o mordomo afirma que o trabalho deve durar em média 2 anos. Embora a retirada seja feita por outras pessoas, a organização e divisão final caberão apenas a Chiron e Temoran. Ao ouvir isso, Chiron deduz que esses livros contêm conhecimento suficiente para que ele se torne um mago. No entanto, Tora explica que apenas o garoto e sua família sabem da existência desse trabalho. Se algum desses livros vazar, Chiron e seus familiares terão suas vidas ceifadas. Nesse momento, Chiron entende o motivo da constante preocupação de seus pais. Apesar da severidade da regra imposta por Temoran, ele deixa claro que o garoto receberá uma excelente quantia em dinheiro, como forma de compensar o risco que ele e sua família correm. Segundo Temoran, essa quantia será muito maior do que eles jamais conseguiriam apenas vivendo da caça. Ofendido, Vincent rebate afirmando que nunca considerou esse acordo pensando apenas no dinheiro. Ele queria dar ao filho uma chance de alcançar seus sonhos. Ao ouvir isso, Temoran ri do pai de Chiron e afirma que o garoto não tem a menor chance de ter uma carreira bem-sucedida em qualquer área. Mesmo assim, ele insiste que Vincent está aceitando o acordo unicamente por causa do dinheiro. Caso contrário, jamais permitiria que seu filho fosse usado nesse trabalho. Vincent, então, responde que só permitiu o envolvimento de Chiron porque o mordomo prometeu que ele teria acesso aos livros de magia, e Temoran confirma que realmente disse isso.
Contudo, mesmo podendo ler os livros, o garoto não teria permissão para sair da mansão ou vigiar o conteúdo livremente. Nesse instante, Vincent recorda do tempo em que Chiron, ainda criança, aprendeu a ler após sua mãe, Olina, lhe ensinar algumas palavras por capricho. A partir dos 6 anos, ele começou a estudar sozinho, sem ajuda. Logo, perceberam que o menino era extremamente inteligente, o que levantou suspeitas de que ele pudesse ser filho de algum nobre. Esse pensamento enche Vincent de culpa. Se Chiron tivesse sido criado por uma família nobre, teria estudado em uma escola e tido um futuro melhor. No entanto, ele se corrige e reafirma que, independentemente de tudo, Chiron é seu filho. Vincent explica que o filho de um lenhador precisa aprender a trabalhar nas montanhas. Mas quando Chiron seguiu esse caminho, o medo o dominou. Ao lembrar da primeira vez que viu Temoran, Vincent decidiu oferecer o filho para ajudá-lo, pois ele sabia ler desde cedo e poderia ser útil naquele trabalho. De volta ao presente, Vincent confessa estar arrependido de ter implorado por essa vaga para o filho, pois as coisas não saíram como ele esperava. Com isso, exige que o mordomo saia imediatamente de sua casa. Um verdadeiro paizão. Percebendo os ânimos exaltados, Chiron toma a iniciativa e decide aceitar o trabalho oferecido pelo nobre. Temoran reafirma o que já havia dito. Caso algum rumor sobre a missão se espalhe, Herodes será morto. Mesmo assim, Chiron insiste, garantindo que jamais deixaria qualquer informação vazar. Ele ainda afirma que, mesmo que as coisas deem errado, não guardará ressentimentos. Temoran então informa que retornará em uma semana, e até lá o garoto terá todo o tempo do mundo para pensar. Mas deixa claro, se Chiron entrar na mansão, só poderá sair quando o trabalho estiver concluído. Depois disso, o nobre vai embora. Vincent repreende o filho por ter aceitado aquele trabalho. Ele se prontifica a assumir toda a responsabilidade, implorando para que Chiron recuse. Mas o garoto, sorrindo, agradece por aquele presente. Emocionado, Vincent o abraça e promete protegê-lo a qualquer custo. Passada uma semana, como combinado, Temoran retorna com o contrato em mãos. Toda a família de Chiron assina o documento. Eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.